Você ouve agora o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melqui. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando hoje o nosso estudo bíblico. Nosso propósito é seguir os passos de Jesus em toda a Escritura Sagrada, aprendendo com Ele, conhecendo mais sobre Ele, através da própria Palavra de Deus, da própria Escritura. E nós vamos começar pelo Novo Testamento e vamos direto para a Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos acompanhando essas informações. Para você que está chegando agora, você que conhece pouco a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia é um conjunto de 66 livros e esses livros se dividem em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala a respeito da vinda do Messias, do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O Novo Testamento já narra do nascimento de Jesus em diante, ok? E quem é que narra essas escrituras? Inicialmente, os primeiros livros do Novo Testamento falam justamente sobre o nascimento e o ministério de Jesus. Depois vem a igreja, a história da igreja com o livro de Atos, seguido pelas cartas do apóstolo Paulo e algumas cartas de ensino teológico, de ensino prático para a igreja, encerrando com o livro de Apocalipse. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Esse livro foi escrito pelo próprio Mateus. E quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, conhecido também como Levi. Jesus o encontrou, inclusive ele estava trabalhando, estava coletando impostos. No dia que Jesus entra na coletoria, no meio de centenas de cobradores de impostos, ele vai até Levi e diz: Mateus, segue-me. Então Mateus se levanta naquele momento e passa a seguir Jesus. A Bíblia fala que ele deixou tudo para trás, deixou tudo para seguir Jesus. Mateus era muito intelectual, ele era muito preparado. Jesus chama ele com um propósito bem interessante, porque ele era odiado por muitas pessoas. Ele era um homem que, por ser cobrador de impostos, por trabalhar para Roma, então ele era detestado. Mesmo assim, Jesus o quis no seu grupo, de 12 discípulos. Veja que interessante. Então, Mateus ele escreve esse evangelho com um propósito de mostrar para as pessoas, apresentar às pessoas Jesus Cristo como o Messias, como o Rei dos Reis. E você observa o seguinte, fique bem atento a isso. Nenhum desses discípulos que escreveram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum desses saiu com Jesus com uma caderneta na mão ou com algo para fazer anotações. Não, esse evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi escrito em torno do ano 60 depois de Cristo, muito tempo depois, Então, às vezes a gente pensa o seguinte, as pessoas iam andando com Jesus e elas iam anotando ali tudo que ele fazia. Não era bem assim, até porque naquele tempo você não tinha a praticidade que tem hoje, Não havia a escrita como é hoje, com tanta facilidade de se escrever algo, era bem mais complicado. O propósito de Mateus é anunciar Jesus como Messias, como Rei eterno. Para um judeu e para uma pessoa que quer conhecer a respeito de um rei, algo extremamente importante é saber a linhagem daquela pessoa. Qual a família, de onde que ela veio, realmente isso se sustenta. É por isso que você toma um susto logo no capítulo 1 de Mateus, porque ele começa mostrando a genealogia de Jesus Cristo. O que é essa tal genealogia? É você mostrar de onde que a pessoa veio, quem é a família dela. E ele começa a mostrar quem foi Jesus, de onde que ele veio, E ele vai mostrando até chegar em Abraão, mostrando que Jesus é descendente de Abraão e também do rei Davi. E isso dá às pessoas uma certeza, uma convicção. Peraí, ele realmente é o rei e o Messias que nós esperávamos.
Porque uma das maiores dificuldades que Jesus enfrentou é que os judeus pensavam que Jesus, o Messias, o Salvador, ele nasceria em um palácio e libertaria o povo, não através de um projeto espiritual, mas através de uma luta política. Muitos discípulos esperavam isso de Jesus, que o Messias fosse o herdeiro do trono, que sentasse no trono do imperador e através dos seus poderes políticos ele libertasse o povo, mas não foi bem assim. Deus não fez dessa forma, porque na verdade nem sempre ou quase nunca Deus faz do jeito que nós pensamos. E é por isso que até hoje os judeus eles esperam a vinda desse Messias, porque na cabeça deles o Messias não pode ser um simples homem, filho de um carpinteiro e de uma jovem inexpressiva diante da sociedade. Seria um grande homem, né, nascido em um palácio real, mas não foi bem assim. E Mateus começa a mostrar de fato que Jesus era um rei, mas não um rei como eles esperavam, né? Ele veio para reinar em corações e não em um trono físico. Observe, capítulo 1, ele vem com a genealogia mostrando que Jesus ele era de fato o Messias e ele era descendente direto do rei Davi. Depois ele continua no capítulo 1 mostrando como foi o nascimento de Jesus. E aí já vem aquela realidade, né? Diferente dos reis da terra, Jesus nasceu em um local totalmente diferente do que se esperava. Se esperava que o Messias fosse nascer em um palácio, mas ele acabou nascendo em uma manjedoura. E isso era algo assim que inimaginável para as pessoas naquela época, né? Como que pode o Salvador do mundo nascer em uma manjedoura? Repare isso, ouvinte. Jesus sempre vai surpreender a gente. Não vai ser do jeito que nós queremos que as coisas acontecem. Deus sempre faz do jeito dele, de forma que veio nos trazer uma nova realidade, uma nova perspectiva. Se você tiver com a Bíblia aí nas suas mãos, observe que você conhece, certamente já ouviu essa narrativa, né? Um anjo vai até Maria, anuncia o nascimento. Maria, ela era noiva de José, certo? Não era casada ainda com José. E observe que a Bíblia também declara que ela não havia ainda tido qualquer tipo de relação com José. Então não havia possibilidade de ela ficar grávida do próprio José, certo? O anjo anuncia a ela que ela ficaria grávida, seria fruto do Espírito Santo. Ela daria o nome dele de Jesus e conta toda aqui a narrativa. E observe que no último versículo do capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz assim: e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome de Jesus. Observe, Jesus, ele é o filho primogênito de Maria. A palavra primogênito significa o seguinte: significa primeiro. Isso quer dizer o seguinte, que ela teve outros filhos. E a Bíblia mostra isso. Nós vamos estudar aqui em Mateus mesmo sobre isso, que Maria teve muitos outros filhos. Porque existe uma corrente teológica, né, que ensina que ela morreu virgem, mas isso não é verdade. E não há nenhum pecado nisso. José, aqui está escrito que não a tocou, não a conheceu, ou seja, não teve qualquer relação com ela até que Jesus nasceu. E Jesus foi o primogênito deles. Depois eles tiveram a vida de um casal normal, ok? Agora vê que interessante. A mesma Bíblia que fala que Jesus foi o primogênito, o primeiro de Maria, diz que Jesus foi o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único, filho único de Deus. Olha que interessante, como é simples de entender a palavra. Então aqui nós encerramos o capítulo 1 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Breve, nós retornaremos aqui na próxima lição. Vamos ver sobre o capítulo 2. Vamos falar sobre a vinda de alguns homens, alguns reis que vieram de longe para prestigiar o nascimento de Jesus, e vamos estudar o que aconteceu
a fuga dele para o Egito. Enfim, nosso passeio vai ser muito interessante. A lição prática que nós aprendemos em Mateus capítulo 1 é que Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Muitos não creram nessa verdade, mas ele não deixou de ser rei por causa disso. Aprendemos também que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Ela teve outros filhos depois. Nós vamos estudar isso lá no capítulo 13 de Mateus. E teve uma vida normal como marido e mulher, ela e o José. E isso não é pecado algum, porque foi Deus quem criou a família. Aprendemos também que Deus, ele enviou Jesus, enviou seu único filho ao mundo de uma forma surpreendente. Ninguém esperava que ele viesse em uma manjedoura, embora havia profecia sobre o assunto, mas os judeus até hoje esperam que o Messias ele venha sentado ou venha sentar no trono, num governo e liberte o povo através dos poderes políticos. Daí a frustração deles que até hoje esperam a vinda de Jesus. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro passeio e vamos continuar seguindo nos passos de Jesus nos próximos capítulos. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melk. Envie a sua dúvida para o e-mail avivafé@hotmail.com. Vou repetir, avivafé@hotmail.com.